Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias e hoje vamos falar de música, vamos falar de orquestra, vamos falar de Nordeste, vamos falar sobre um concerto especial que será realizado nesta quarta-feira no Teatro João do Vale. E ninguém melhor para falar sobre isso do que um dos realizadores do evento, um dos responsáveis por esse grande espetáculo. Eu recebo hoje Jairo Moraes, que é o maestro da Banda Sinfônica Thomaz de Aquino Leite, que é ligada à Escola de Música aqui no Maranhão. Seja muito bem-vindo ao Café. Me fala sobre esse grande espetáculo, Jairo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco desse trabalho que é realizado pela Banda Sinfônica Thomaz de Aquino Leite, que faz parte dos grupos artísticos da Escola de Música do Estado do Maranhão, e a gente tem um maior orgulho, de poder trazer ao público maranhense nesse próximo concerto, que é os sons do Nordeste, os sons nordestinos, com diversos compositores emblemáticos da música nordestina. Agora, essa banda ela já existe há algum tempo, né? Ela é formada por jovens, por profissionais da música também por alunos da Escola de Música. Já há quanto tempo já vocês têm esse trabalho na escola? Então, a Banda Sinfônica, ela toma essa proporcionalidade de banda sinfônica a partir de 2016, mas já houve essa homenagem ao professor Thomaz de Aquino, que foi professor da Escola de Música, que nos deixou no ano de 2008, e que deixou o seu legado. Então, houve essa homenagem no ano de 2005, que foi quando começou o projeto de bandas com o professor Thales do Vale, e logo depois que eu retorno do bacharelado que eu fui fazer em Belém, então eu retorno em 2012, a gente retoma esse trabalho, com os alunos da escola e alguns músicos de sopro e percussão da cidade, que eram egressos, inclusive. E daí a gente faz esse trabalho, desenvolve com repertórios específicos, escritos para a formação de banda sinfônica, e depois a gente ganha essa amplitude do que é a banda sinfônica, que é uma instrumentação maior, uma instrumentação mais próxima do que é a orquestra. A diferença é que na orquestra tem os instrumentos de cordas e na banda sinfônica são só sopros e percussão. Mas existe um trabalho para que esse corpo de participantes lá na frente também se torne uma orquestra? Vocês têm pensado nisso? Ou a orquestra é algo à parte que a Escola de Música pretende construir, criar ali? Então, dentro dessa dinâmica dos trabalhos com os grupos artísticos, a Banda Sinfônica é talvez um dos emblemas hoje da Escola de Música, por conta dessa relevância da música de concerto que nós temos levado não só no palco do teatro, como na própria Escola de Música, e também a gente já fez diversos concertos didáticos em escolas, inclusive também no interior do Maranhão. Já tivemos em Caxias, já tivemos em Santa Inês, no IFMA de Santa Inês, e é um trabalho que leva, e que dá a oportunidade às pessoas, principalmente à juventude, de ter acesso à música de concerto. Então é importante que a gente permaneça e mantenha esse trabalho, que a gente consiga mais apoios, para que a Banda Sinfônica tenha essa consolidação de um grupo marcante na música erudita e na música de concerto do nosso estado. E é muito bonito, gente. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir um espetáculo, uma apresentação assim, eu recomendo, viu? Porque é maravilhoso você ver como vocês trabalham, a música, aquela música nordestina, aquela música feita ali, de uma maneira muito simples, mas com muita sonoridade. Aí você transforma isso em um grande concerto. E no caso, esse concerto especial Sons Nordestinos, vocês buscaram os repertórios mais conhecidos ou não? Vocês estão resgatando outras músicas também, outros ritmos que têm a ver com o nosso povo, o povo do Nordeste? Então, a gente a gente fez uma seleção de diversos compositores nordestinos. Então, a gente vai ter do Baião ao Bumba Meu Boi. Então, nós temos Luiz Gonzaga, nós temos Dominguinhos, nós temos o maestro Duda, que é um compositor pernambucano, que tem uma diversidade enorme de composições específicas para a formação de banda sinfônica. E é interessante porque a gente vai ter também dois jovens solistas, um inclusive que é egresso da Banda Sinfônica, que hoje é fuzileiro naval, que vai estar na cidade e vai estar fazendo solo
né, juntamente com outro que também é egresso da banda, que é cabo temporário do Exército Brasileiro aqui em São Luís. Então a gente fica muito feliz, né, de ver o trabalho e os resultados que a banda tem tido ao longo da sua história. Então, o papel da escola de música em formação instrumental e em formação de grupos artísticos é essencial para que a gente tenha esses resultados. Então, dentro dessa gama de repertório, a gente vai ter também, lógico, a nossa música, né? O Bumba Meu Boi. Então, nós temos um arranjo belíssimo do tenente Helder Ferreira, que é sobre 3 toadas. Então, quem quiser realmente conhecer, vá lá assistir na quarta-feira, que vocês com certeza vão sair extasiados de uma boa música com os sons do Nordeste. É bom que já sai inspirado, né? Maio está chegando ao fim, a gente já vê que pela cidade já estão acontecendo várias apresentações desse grande São João, que é o São João que a gente tem aqui no Maranhão, né? Com apresentações que valorizam a nossa cultura, o Bumba Meu Boi, que já é nossa marca, né? E outras danças. E aí vem a banda sinfônica e traz esse espetáculo, chamando também esse povo. Agora, como é que é o público, não é? O público, vocês já conseguiram conquistar esse público que gosta da brincadeira de rua, né? Chamar mais para dentro do teatro ou para um espaço onde vocês se apresentam. Você percebe que está mudando o perfil, as pessoas estão aprendendo a gostar, a ver, a ouvir a música, né, mais erudita? Sim, com certeza. E é bastante interessante porque, assim, durante a história, né, aqui no Maranhão, a gente já teve várias tentativas de criação de orquestra, né, já tivemos banda. E a banda de música no Brasil é um patrimônio cultural da humanidade, né? Que é reconhecido. Então, assim, para você ter uma ideia, as bandas foram os difusores da música popular brasileira, antes mesmo do rádio. Sim. Né? Então, você ia em qualquer cidade, assim como hoje ainda, você vai no interior, você vai ver lá o que eram chamados de bandas de coreto. Então, as praças todas, né, que tinham os coretos, eu, inclusive, fui conduzido ou inspirado a estudar música assistindo a banda da Polícia Militar na década de 1980, na Praça Panteão, ali na Deodoro. Né? Então, meu cunhado era músico da Polícia Militar e eu fui assistir. A partir dali, eu tinha 6 anos de idade, eu me inspirei e dali eu disse assim, não, eu quero ser músico e quero ser militar. O ser músico continuou até hoje, militar eu fui temporário, né, realizei meu sonho, mas depois enveredei para outros caminhos. Então a música de concerto, ela está tendo agora, na verdade, assim, essa gama, né, de popularidade, porque a gente tem no histórico, por exemplo, várias orquestras que vieram aqui no Maranhão, tiveram vários festivais, né, interessantíssimos, e você vê que a plateia ela é sedenta, né? As pessoas elas gostam também da música de concerto. Infelizmente, talvez não tenha tanta repercussão, mas você vê lá quando a gente faz um concerto no Teatro João do Vale, que é o nosso parceiro, né? A gente agradece também ao Teatro João do Vale, na pessoa da Cid Leila, que tem abraçado a banda sinfônica, né, para realizar os concertos ali, e a gente vê assim a plateia muito focada ali, muito atenta, né, a toda essa dinâmica, porque assim nesse concerto específico, apesar da gente estar trazendo toda essa música, digamos, popular, mas os arranjos são um pouquinho mais, né, rebuscados, então tem toda uma dinâmica ali, né, de interação entre a diversidade sonora e timbrística do que é a banda sinfônica. Então as pessoas elas vão sendo contagiadas e sendo tocadas ali por essas sonoridades, um pouquinho diferente daquilo que acontece nos arraiais, né? Que você vai ter lá o Bumba Meu Boi, o Cacuriá, né? E todas as manifestações da cultura popular do Maranhão que são riquíssimas. Então a gente traz isso de uma maneira diferente para que as pessoas entendam, né? Que no Maranhão a gente tem uma cultura popular riquíssima, mas a gente também tem a música de concerto e que traz a cultura popular junto para apresentar para as pessoas. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, e o que seria da gente sem a música, né? O ser humano sem música não existe. A gente volta já com essa entrevista bem bacana com o maestro Jairo, aqui no Café com Notícias. Não saia daí. Estamos de volta com o Café com Notícias e hoje eu converso com o Jairo Moraes, que é maestro da Banda Sinfônica Tomás de Aquino Leite, que é ligada à Escola de Música do Maranhão, ali lá em Lisboa. É um trabalho belíssimo, eles estão preparando mais um espetáculo para o público maranhense, para quem também não é maranhense, que está passando pela cidade, que será realizado ali no Teatro João do Vale, dia 27 de maio,
quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, não é? É o concerto especial Sons Nordestinos, que tem tudo a ver com a nossa região maravilhosa. O Nordeste é multicultural, é diverso, muitos sons, uma música que encanta e que aproxima as pessoas. A gente tem essa característica, né, do não dançar só, do dançar junto, né, dessa mistura. E você estava me falando, né, que há uma leve diferença entre aquela música que você escuta no arraial, e eu falo do arraial porque também o Bumba Meu Boi, os nossos ritmos maranhenses farão parte desse espetáculo. Mas há algumas diferenças, não é? Porque a música de concerto, ela tem outros instrumentos, tem outra, digamos, pegada, não é, Jair? Sim. A proposta da música de concerto é fazer com que as pessoas estejam inseridas dentro de um contexto onde a sonoridade ela vai arrebatar as pessoas para uma outra dimensão, né? É diferente lá do arraial, que a pessoa vai assistir, ela participa, ela está inserida, né? E dentro do teatro, né, a banda sinfônica com toda essa proposta, né, de trazer essas composições, essas canções, né, que inclusive as pessoas que estão na plateia, hora ou outra a gente ouve, né, elas sussurrando ali, cantando junto, né, porque como a gente não tem a música cantada, né, é uma música mais instrumental, mas as melodias cantadas, né, Lembra, né, pelos compositores, ela vai lembrando, e aí a gente fica ali, né, como eu fico de costa para a plateia, né, mas eu consigo perceber e entender ali que há uma participação, né, da plateia. E a diferença é exatamente essa, né, que na música, né, tocada lá nos arraiais, ela tem todo aquele contexto, né, que na verdade é um conjunto, não é só a música, né, tem a dança, né, tem toda aquela indumentária, né, de visual, né, das roupas específicas, né, da nossa cultura popular, no Bumba Meu Boi, no Cacuriá, na dança do coco, né, e no tambor de crioulo. Então é uma riqueza assim muito grande. Então a gente trazer isso de uma maneira diferente, né, com a música instrumental, música de concerto para dentro de um teatro, é fazer com que a gente arrebate, né, toda essa nossa cultura e diga, olha, isso aqui é realmente muito importante, e a gente tem também esse tipo de sonoridade que vai trazer para vocês um momento de fruição artística. Sim, é fantástico isso da música, não é? Porque você pode ouvir uma música popular brasileira em qualquer lugar e, de repente, essa mesma música ela pode ser adaptada para um forró, ou então uma toada. De repente, você pega elementos de um e transforma em outro. Isso aí também tem muito da criatividade. O que eu acho mais legal é que acaba você, com essa mistura, com essa mudança de estilo para o outro, mas mantendo aquele primeiro sentido daquela música quando ela foi feita, também trabalha a memória afetiva das pessoas. E isso, né, por isso que você falou, não tem a música cantada lá durante a apresentação da banda, mas as pessoas lembram. Basta o ritmo para lembrar a letra e, de repente, levar essa pessoa para um outro lugar, em outra época dessa vida. Então, essa música tem esse poder. Agora, Jair, como é que faz? Assim, a gente já sabe, né, que esse concerto especial, Sons Nordestinos, ele vai ser às 7h30 da noite no Teatro João do Vale, quarta-feira, mas como é que faz para ir, né? É só chegar lá no teatro ou não, tem que tirar ingresso em algum lugar? Como é que vai funcionar essa logística? Então, os ingressos estão disponíveis, né, no Simpla, é só botar lá Banda Sinfônica Tomás de Aquino Leite ou Concerto Sons do Nordeste que você vai acessar direto, aí você faz a compra, né, pode comprar até no cartão de crédito, e a gente tem feito algo diferente, que é justamente colocar um ingresso bem acessível. Então a gente coloca lá um preço a R$20, que é um preço muito popular, para que todas as pessoas tenham acesso, né? E a gente faz essa maneira, né, de arrecadação justamente porque a gente não tem nenhum apoio financeiro, né? A gente não tem um incentivo, né, de bolsa para os alunos, para os músicos que tocam na banda sinfônica. Então a gente precisa custear a produção do concerto. Por essa razão, a gente precisa que as pessoas que queiram, né, e que podem nos ajudar, além de estar lá participando junto com a gente desse concerto, que façam essa contribuição, né, para que a banda realmente consiga fazer esses projetos belíssimos de levar a música de concerto para toda a comunidade maranhense. E não só por essa razão, né? A questão de valorização do artista da terra, do trabalho do músico, das pessoas que se disponibilizam a levar a arte, né, para o povo. Assim como a música, a gente precisa de arte, né? E de uma forma muito bonita, porque às vezes você está ali naquele ritmo do trabalho, o tempo de produção, e boleto para cá e conta para lá, mas aí você tira ou tem uma oportunidade de participar, de assistir um espetáculo que
alivia você, te distrai um pouquinho das coisas mais pesadas e mais duras. E esse artista que faz isso é o trabalho do artista. Sim. Ele precisa ser valorizado, né? E a nossa cultura é belíssima, gente. Às vezes, lá fora se paga fortunas por algo que vem de outro país e tudo. E que é legal também, mas às vezes se esquecem, né? Daquilo que a gente tem e que nos faz muito bem, Jairo. E a banda, além desse concerto, tem outros projetos? Sim, a gente tem vários projetos, né, que inclusive assim, a gente teve que dar uma pausa porque justamente por falta do recurso, né, que a gente leva a banda sinfônica para fazer concertos didáticos nas escolas, né, e para o segundo semestre a gente vai ter outros concertos aí que já estão, né, planejados e espero que a gente consiga realizá-los. E, assim, ao longo dessa trajetória, a banda tem trabalhado em cima disso, né, de fomentar a música, né, e formar a plateia mesmo para esse tipo de atividade artística. Porque, assim, a música, na verdade, ela é arte, né, ela é cultura, mas ela também é educação. Exato. Então, assim, a gente leva de uma maneira onde a gente diz assim, é mais um concerto didático, digamos assim, por conta da didática e da dinâmica que a gente promove durante o concerto e faz com que a plateia de fato entenda o que ela está vivenciando naquele momento. E como você bem pontuou, né, essa questão estética, né, até filosófica mesmo, que arrebata, assim, faz com que as pessoas não só se distraiam, não só estejam ali no momento de entretenimento, mas estejam de fato inseridas ali no momento de fruição mesmo, assim, sabe? As pessoas viajam, assim, então a gente olha no semblante e a gente até usa uma frase assim que é bem interessante de um filósofo que diz que a gente é tocado enquanto toca. Então, assim, é muito emocionante porque essa questão da estética da música, né, ela promove esse momento de interação, de comunicação, que a gente chama de comunicação musical. E legal, é isso mesmo, né? Tem tudo a ver também com o que a gente tem falado muito, que é a própria saúde mental, né? Você tem que tirar um tempo para você, às vezes está até em casa e liga ali aquele som para dar aquela relaxada. É maravilhoso, né? A música, a arte é essencial para todos nós. E aí aproveito vocês para convidar novamente para esse grande espetáculo, né? Sons Nordestinos, que será realizado ali no Teatro João do Vale, quarta-feira, 19h30, pelo maestro Jairo Moraes e a Banda Sinfônica Tomás de Aquino Leite. Muito obrigada, maestro, por esse bate-papo aqui no Café com Notícias. Precisar, estamos aqui sempre à disposição. Desejo um excelente espetáculo para vocês, né? E convidar novamente. O senhor pode reforçar o nosso convite. Agradeço imensamente, né, a oportunidade de estarmos aqui nesse café maravilhoso e dizer a todos vocês que dentro dessa oportunidade, com certeza, vão lá para prestigiar e vivenciar esse momento de fruição que será marcante na vida de todos nós. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Olha, gente, recomendo, viu? Um lindo espetáculo, emocionante mesmo. Não perca, viu? E o Café com Notícias de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.